E, alô, escuta, Alberto. Alô, Olá, Alberto. Tiago. Olá, Como estás? Fino. Em condições para avançarmos para mais uma lenga-lenga, certo? A Perfeito. partir da zona de Bragança, da Grande Bragança. Da Grande Bragança, assim, um bocado Da grande, a Grande 40 Bragança. km, mas é Da mais. Grande Bragança Ou da Grande para Espanha, que vai ser um dos da temas, Grandes... não é? Pois vai, pois vai, pois vai. Estou mais Sim, perto porque não... muito mais perto de Espanha que de Bragança. Estou para aqui a 5 E km de de certa Espanha. forma até espiritualmente e na prática, porque sei que aproveitas e bem para usufruir de coisas espanholas que há aí por perto e que são de alguma forma superiores, não é? Tipo... Sim, aqui deste lado come-se bem, mas é menos variado. Sim, lá em Espanha come-se melhor e a coisa varia mais. E Sim. até mais tarde tem essa vantagem também, Muito mais tarde, eventualmente. sim, Pois, sim. pois. E portanto cá estamos, Alberto, na edição 56 da Lenga Lenga do Costume. Desculpa, só é uma coisa importante. Isto Diz, é uma diz. coisa que me entristece muito em Portugal. Epá, tirando uns Então, nichos em Lisboa e no Porto, é certo. as horas a que as coisas fecham. É tudo tão deprimente. É um bocadinho, Ontem fui jantar a uma aldeia espanhola, uma aldeia certo. que deve ter, sei lá, 300 habitantes. É uma aldeia, uma Uhum. pequenina aldeia. Tem 2 restaurantes. E eu cheguei ao restaurante às 11h20 espanholas. Aí, epá. E estava a Pois, dizer, pois, ainda pois. chegou gente depois. Quer dizer, eles servem sempre. Sim. Eu não sei quando é que aquilo acaba, mas Acho que, saímos de lá pois, 1 da manhã. E é um restaurante, não é um bar, não é? É um restaurante. sim. Uma pessoa podendo entrar nesse ritmo até pode ser interessante. O que eu tenho contra esses horários espanhóis é que, por outro lado, uma pessoa quer almoçar tipo às 2 da tarde e ainda estão a limpar o restaurante do dia anterior. Ainda está Depois tudo começa. fechado, uma pessoa não consegue almoçar. Imagina, É. depois. Eu almoçar não, É. não, não, não dou muita importância, sou mais Gastas notívago, mais mas de jantares, eu pois eu gosto de percebo, jantar. nesse caso, de Mas facto, em Portugal tu vais é a qualquer difícil, é lado, difícil, fechou é difícil. tudo. Acabas numa daquelas carrinhas de cachorros, Sim, num em último descampado caso, qualquer, sim, ou uma sim, coisa assim do sim, género. sim. É, Epá, é. quem gostar dos McDonald's, essas coisas, mas não, não é o caso. Sim, 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 Não também sou não és grande. fã, imagino que não Não, sejas fã. não, não. Gosto da ideia, mas não gosto da O comida. conceito, pois, desenrasca, mas de facto não é o tipo de coisa que seja assim uma opção prioritária. Bom, Portanto, daqui vai dizia-lhe, um alerta aos sim, empresários da restauração portuguesa, pá, fechem mais tarde, e às câmaras que os deixem fechar, eu não sei qual é o sim, há problema. claramente mercado, parece-me haver claramente mercado para isso, sem dúvida. É. E é com este alerta que começa a edição 56 da Lenga Lenga do Costume, que está a estrear à segunda-feira. Fui eu chamado a atenção pelo facto de aparentemente na semana passada me ter enganado, talvez mais do que uma vez, com o dia de estreia da Lenga Lenga do Costume, que efetivamente mudou, Pois, é e eu verdade, sim. devia estar naquele grupo de pessoas que se lembraria dessa mudança, porque agora a Lenga Lenga do Costume estreia à segunda-feira, às 21 horas, no canal de YouTube do Comitê Central, que devem subscrever, se ainda não fizeram. É urgente que subscrevam para poderem ser lembrados da estreia de cada novo episódio. Devem também subscrever a Lenga Lenga do Costume em podcast. Há quem diga que em podcast ainda é um bocadinho melhor, portanto espreitem os podcasts em Apple Podcast. É um bocadinho melhor, principalmente porque não têm que olhar para nós, o que há quem diga que pode ser uma vantagem. Portanto, em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Um, e nós, Alberto, como sempre, te contamos também com o apoio do azeite de Talismã, como é óbvio, esse mantém-se sempre. E esta semana temos uma lenga-lenga preenchida, como tem sido o hábito, porque a Jornada Mundial da Juventude está aí, em grande força. Em Espanha, as coisas também estão animadas em termos pós-eleitorais. E depois, para fechar, temos novidades sobre o estado de emergência climática, que vamos mantendo aqui sempre em dia essa informação. Gostamos de seguir os alertas lançados por uma personagem de quem muito gostamos e vamos, portanto, na terceira parte trazer novidades sobre esse assunto. Mas vamos então começar, Alberto, com a Jornada Mundial da Juventude, que está também lá ao rubro. O Papa está quase a chegar a Portugal, mas começaram já fortes movimentações em torno da Jornada Mundial da Juventude. Eu não sei se aí na zona da Grande Bragança, Alberto, também é evidente a movimentação A Bragança tem uma gerada sé, em mas torno não, deste. mas eu não estou exatamente em Bragança, portanto aqui só há uma igreja, não estou a par. E aí não vês assim uma Não dei por nada, movimentação. não, não, de facto não. Pois, Mas eu também é, nunca tinha dado para as Jornadas da Juventude até se falar agora desta edição portuguesa, nunca tinha ouvido falar disso. Não. sim, de facto não é uma coisa. Nós lembramos com algum esforço dos Jogos Olímpicos de 94 ou 92, mais do Campeonato Barcelona, do não Mundo é? de 80, sim,
Isso talvez, lá Tudo está, trocado. afinal não me lembro Valha-me assim Deus. tão bem. Afinal não me lembro assim tão bem. Não foi 94, não foi Atalanta? Atlanta, aliás, Atalanta é em Itália. Não, foi Atlanta, 92 foi não sei, Barcelona, enfim. 92 Os Jogos Olímpicos de Barcelona, Barcelona, certo, em corretíssimo. E depois em e 96 80 terá foi sido Moscovo, foram noutro aqueles de sítio. Moscovo do boicote, acho eu. Estou a confundir, 94 pode ter sido Mundial é em o Estados Mundial Unidos. de Futebol nos Estados Unidos. Foi. Exatamente, sim, sim. Mas de facto, as jornadas mundial da Jornada Mundial da Juventude, assim é que é. É Nunca tinha difícil ouvido. manter este registro, é possível que seja uma coisa, eu desconfio que é uma coisa com maior preponderância na América do Sul, será? Não sei, Pois, mas se talvez os calhar. nossos Aquilo espectadores. é de 4 em 4 anos, é anual. Depois também não sei, também, Não lá sei. está. Não Talvez nos sabemos pudéssemos nada. informar um bocadinho melhor Talvez antes de escolher isto como sobre tema os temas que principal, queremos. fazermos uma ideia de que são as jornadas da juventude, porque não Pois, sabemos. isso sim, talvez fosse interessante. Eu tenho para já uma coisa a dizer sobre isto, é que dá-me, a ideia que me dá é que já se operou um milagre aqui na zona de Lisboa, que é o facto de, aparentemente, os transportes públicos irem funcionar durante a Jornada Mundial da Juventude, por isso já valeu a pena, já deu para perceber que é possível os transportes públicos funcionarem em Lisboa, o que é muito relevante. Eu não sei se as autoridades portuguesas não quererão tentar convencer o Papa a tornar-se um nómada digital Não, mas, e sim, mudar-se talvez cá para por Portugal, Lisboa, não? assim, Sim, para tipo, que os lisboetas e os moradores nas zonas limítrofes de Lisboa possam usar dos transportes públicos normalmente, como se costuma fazer noutras cidades um bocadinho mais civilizadas e consigam ir trabalhar sem interrupções sistemáticas no funcionamento dos meios de transporte. Isso podia ser uma coisa interessante. eu tenho uma história Alberto, sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, sim, lembrei-me agora. É para uma família que eu conheço, mais ou menos, ofereceu-se uma das filhas, adolescente, a miúda, mas está ligada a qualquer coisa católica, uma organização católica qualquer, e ofereceu a casa deles como casa de acolhimento para dois sim, jovens que viessem participar, dois estrangeiros, jovens estrangeiros, que viessem para Portugal participar nas ditas jornadas, isto na zona do Porto. Quando eles souberam quem eram os jovens, a coisa mudou um bocadinho, porque os jovens eram dois egípcios de 35 anos, dois senhores egípcios para 35 anos. E então certo. a família e os pais não acharam, têm duas filhas pequenas, não é? Novas, novinhas. Porque são racistas e xenófobos Não, porque não não. queriam ter dois marmanjos em casa a dormir numa casa com duas filhas pequenas e tal. E então Certo. foram lá falar com ao padre, o responsável lá dessa coisa, e disse: epá, davam-lhes as refeições e tal, mas dormir ali em casa, assim, Então quer talvez dizer fosse que, excessivo. ok. Portanto, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, o conceito lá está, de É juventude lato, um aparentemente é conselho um um bocado bocadinho mais lato, é lato. aquilo, É aquilo. como é um bocadinho, é ainda mais lato do que o conceito de jovem agricultor em Portugal nos Sim, anos sim, sim, 90. sim, que aquilo ia até uma idade avançada também. E Aqui, até pelos vistos, também vai, não é? isso é curioso, de facto. Não sabia disso, mas tinha ouvido falar de facto, há esses, não são intercâmbios, porque, enfim, ninguém vai Ninguém para vai os para o outro países lado, não é? Para para o outro outro país. lado, mas do acolhimento, sim, Uhum. a participantes na Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial, Alberto, que eu não sei se viste essa notícia, que foi alvo de uma intervenção, Um de uma ataque de um intervenção artista, do não é? E de um artista, artista qualquer. do Bordalo II, sim, que colocou, deves ter visto isso, uma passadeira feita de notas de 500 euros no palco da Jornada Mundial da Juventude que está instalado na zona do Parque das Nações, em Lisboa. O que é que pareceu desta Vamos, intervenção? fiquei a conhecer Gostaste? o artista, não achei particularmente Sim, bela a intervenção, no sentido estético, mas se e calhar fiquei pertinente. pertinente até ao ponto em que nós percebemos depois, por coisas que li por aí, que o tal artista já ganhou 700 ou 800 mil Pois, euros em obras sim, feitas para o Estado, normalmente para autarquias, sim. obras, umas coisas medonhas que penduram aí para despejam em umas rotundas, assim, lixo em geral. Ele Mais uma trabalha, coisa ele artística. trabalha, atenção, dizes isso dessa forma é um bocadinho injusto, porque o Bordal segundo, o ponto de partida do trabalho dele, por norma, é mesmo a fazer coisas a partir de lixo. E Portanto, o ponto de partida e ponto de dizes que chegada, é lixo. aparentemente. Sim, não deixa de ser lixo, mas faz uns bonecos com lixo e assim, É por assim, acaso umas giros coisas alguns bonecos. bem bonitos. Mas, sim, a minha dúvida com esta intervenção é desde logo se os portugueses percebem, porque eu acho que quantos portugueses é que já viram uma nota de 500, provavelmente viram aquela passadeira e não perceberam do que é que Nunca se tive nenhuma, tratava. por exemplo. Sim, enquanto Sim, se ele português, tivesse feito por notas protesto, de 5 lavo euros, aqui o meu talvez, protesto. talvez, talvez as pessoas percebessem
pronto, que tinha a ver um bocadinho com isso. De facto, esta intervenção, quando vi esta intervenção, achei um bocadinho a seletividade do alvo um bocadinho duvidosa. Pensei, ok, epá, a Igreja Católica é de facto sempre um alvo muito fácil, muito mais fácil do que outras igrejas e outras religiões que normalmente passam um bocadinho incólumes a este tipo de intervenção, porque também, por norma, reagem a este tipo de intervenção de forma, digamos, mais explosiva, em termos metafóricos e não tanto também. E, portanto, a Igreja Católica é um bocadinho um sitting duck neste tipo de intervenção. Mas depois fui ver que o Bordal II... e também porque, apesar de tudo... o investimento, digamos assim, ou a despesa feita na Jornada Mundial da Juventude, comparativamente, provavelmente com 99% do resto da despesa que é feita pelo Estado português, provavelmente não deveria ser acho aquela... que se Portugal continua no Mundial de Futebol Feminino, por exemplo, só as viagens depois do Dr. Costa, já foi uma ministra qualquer para a Nova Zelândia para ver outro jogo. Também já foi uma ministra? Foi uma ministra da solidariedade e não sei o quê, Mas isso e da compaixão universal. Eu não vi isso em lá... Foi-me garantido que sim, que foi uma no segundo jogo da seleção portuguesa foi uma ministra para a Nova Zelândia ver o jogo. Parece que as jogadoras não conseguem jogar sem haver uma governante das imediações, aquilo, pelos vistos. Mas deu sorte desta vez, ganhámos 2-0, estás a ver? Foi? Olha que bom. Isto é o resultado é que eu não sabia. Cobriram o elemento... Mas somando estas viagens todas lá nos Falcon e não sei o quê, também fiquei a saber, entretanto, que agora, os nossos Falcons estão a dispor dos governantes todos para tudo, até de secretários de Estado. Outro dia um sujeito que eu conheço, como empresário, foi acompanhar um secretário de Estado ao Senegal, salvo erro, de Falcon. Aquilo, portanto, há aí 3 ou 4 Falcons que estão ao dispor de qualquer governante, secretário de Estado, para figuras secundárias, terciárias. Serve para tudo. Era giro alguém... Contaram-me isso. Pois não, era giro, confiança, ter noção do que é que isso... O que é que isso significa em termos de orçamento, não é? Eu acho que essas viagens todas somadas, mais 100 mil euros daqui, mais 200 mil da lá, tudo somado, se calhar a despesa anual dos Falcon em relação às jornadas lá da juventude, se calhar é capaz de não diferir assim tanto. E o tal artista Bordal, o segundo, não fez nenhuma intervenção sobre os gastos, por exemplo, disto, mas depois está, como tu disseste, há gastos, coisas imensamente superiores. Ele fez justiça seja feita, porque foi a questão que eu coloquei também, e o Bordal II fez uma intervenção também em tempos a propósito da TAP, das despesas na TAP. Ele pintou um logotipo da TAP numa sarjeta e tal, sim. Não, Agora, de facto, nada disto invalida que, de acordo pelo menos com o jornal Página 1, o jornal digital Página 1, que o Bordal tenha faturado 3,4 milhões de euros entre 2020 e 2022. Depois também li esse valor, depois li valores inferiores também, mas sim, não sei qual é que estará. Sim, eu não sei, enfim, este valor o mínimo que eu vi foi 700, 800 que seja mil através euros. de contratos públicos. Sim. Pronto, depois mais à frente o que o Jornal 1 diz é que, o Página 1 diz é que o Bordal II fez 27 contratos por ajuste direto com entidades públicas entre 2018 e julho deste ano. Eu bem sei que, atenção, isto, enfim, é só mesmo, obviamente, quem faz uma intervenção deste género, pois, obviamente, também poderá estar sujeito a este género de críticas. Mas eu não quero, e agora sem ironias, eu tenho noção, acho que qualquer pessoa que tente fazer alguma coisa neste país tem noção da dificuldade, da quase impossibilidade de fazer alguma coisa em que, direta ou mesmo indiretamente, não se esteja de alguma maneira dependente do Estado. E isso não é sintomático necessariamente digamos, de que uma pessoa seja propriamente apoiante deste partido que está atualmente no poder ou de qualquer outro. Quer simplesmente dizer que uma parte substancial da economia portuguesa é completamente dependente do Estado, direto ou indiretamente, e que é de facto difícil, mesmo que uma pessoa imagina, tal como nós escrevemos num órgão de comunicação social, mas que se não estou em erro é apenas um dos dois que não receberam aqueles apoios estatais diretos quando da Covid, e portanto mesmo uma pessoa que escreva, por exemplo, num jornal
que não seja qualquer um detido dos diretamente outros, pelo Estado em qualquer um dos outros, e que acho que sim, que se considera trabalhar independentemente, digamos assim, do Estado, na prática acaba por não ser exatamente assim. a Portanto, eu independência compreendo. não é muita, não. Não. Sim, porque os tentáculos do Estado vão quase até, vão praticamente a todo lado, e portanto é difícil uma pessoa em Portugal trabalhar à margem deste polvo gigantesco que chega praticamente a todo lado. De qualquer forma, não deixa de me parecer um bocadinho seletiva esta, até pelo impacto que teve, porque eu não sei, e aí poderá ser problema meu, mas eu não sabia desta intervenção do Bordal, por exemplo, em relação à TAP, e não sei se houve outras Sim, desse não foi género. grande notícia, com certeza, não. E este foi bastante destacado, e daí se Esta foi. calhar ficarmos com essa ideia. De qualquer Outra, maneira, também sim, por outro lado, também não sei porque é que a Igreja, ou como é que a Igreja não tem capacidade enfim, de patrocinar isto por sua conta, não é? Porque é que precisa da Câmara de Lisboa, a não ser para aspectos logísticos e tal, mas em termos financeiros de investimento, não é? Não sei, eu diria que a Igreja tinha condições de. Espero que aqui não tenha havido. Tiago, estás-me a ouvir? agora sim, estou de Ok, volta. houve aqui um Desculpa, cortezinho. Alberto, houve aqui uma ligeira Ok. falha da rede. Deixa-me só confirmar aqui se está tudo em ordem, aparentemente sim. O que eu estava a dizer é que não sei como é que a Igreja não tem condições de patrocinar isto sozinha, porque é que precisa também de dinheiros públicos, não é? Sim, sim, sim. É uma instituição grande, em Portugal pelo menos, e em outros sítios, mas e parece-me ter dimensões, condições para poder Sim, bancar sim, isto sendo que, sem ajudas públicas, digo eu, a não ser as logísticas que são necessárias, a ver com espaços e a sim, gestão claro, claro, transportes, claro. essas coisas Sim, todas, não é? de alguma coordenação, sim, que A tenha que haver coordenação que é exatamente, necessária exatamente. das autarquias que sejam envolvidas nesta história toda. Agora, em termos de gastos diretos, não percebo porque é que o contribuinte tem que ser chamado a pagar também isto. Agora, Sim, sim, isolar não é? tanto isto, destacar tanto isto, ou alguns milhões que foram gastos nisto, num país em que recorrentemente se gastam Pois, fortunas absolutamente obscenas em coisas que nós percebemos que são absurdas, que não tem qualquer fundamento, como a TAP foi o caso talvez sim, mais dispendioso, não é? sim. Mas também E se há algumas tivemos coisas em euros e que, estádios e porcarias e umas claro, coisas desse género, não é? e que se há coisas que nós entendemos e percebemos que são despesas de funcionamento necessárias à própria, lá está, ao próprio funcionamento do Estado, outras há, como estas jornadas ou um campeonato qualquer de futebol, em que é possível fazer fazer uma análise destes investimentos do ponto de vista disso mesmo, do investimento, ou seja, que retorno é que estes investimentos trazem, e deveria ser possível fazer essa análise, não é? Não deveria ser demasiado complicado fazer essa análise e efetivamente perceber se algum investimento que exista tem retorno e faz sentido ou não. Tiago, nesse tipo de coisas temos sempre os otimistas que nos acenam com um retorno Pois eu sei. substancial, mas isso os Jogos Olímpicos e os Campeonatos do Mundo de Futebol, essas coisas também há sempre esses Pois é prometem-nos isso. sempre esses retornos, mas depois vemos os Sim. prejuízos que esses eventos Sim, sim, normalmente sim, dão. sim. São sempre ruinosos para Exatamente. os países que os organizam, não é? Portanto, esta é uma coisa muito mais pequenina do que os Jogos Olímpicos, Sim, sim, não sim. tem nada a ver, não sei. Não sei. Também, por aí também não consigo avaliar a coisa. Eu queria só a tua opinião sobre mais um assunto em relação aqui à Jornada Mundial da Hum, Juventude, Alberto, que é o Papa tem uma agenda carregadíssima. E é um aspecto que tem a ver com a jornada, mas não só com a jornada, é uma coisa mais genérica. E, e sabemos que o Papa também tem tido problemas de saúde. E uma coisa que me tem intrigado um pouco é não só em relação ao Papa, obviamente, mas a uma série de dirigentes políticos, e não necessariamente até em Portugal, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o facto de tantos dos líderes de organizações e Estados neste momento no mundo serem tão idosos e sujeitarmos indivíduos, neste caso o Papa tem 80 e tal anos, suponho eu, sim, sim. a este tipo de agenda. Ainda esta semana, isto foi a propósito, não sei se viste, ainda esta semana o líder da minoria, isto agora é um bocadinho lateral à Jornada Mundial da Juventude, mas o líder da minoria do Senado americano, Mitch McConnell, estava numa conferência de imprensa e de repente teve um bloqueio, literalmente, parece que desligaram o senhor. Ele Hum, parou de falar e ficou calado por uns uhum. instantes, não sei se terá sido um AVC, se o que terá sido. Mas até que ponto é que o facto de líderes tão relevantes, como o Presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ou o Papa, serem
pessoas tão idosas diz alguma coisa? Eu sei que se calhar não estavas à espera de uma pergunta tão Não, parva não. ou Não, filosófica não, ou nada abrangente, parva, nada parva. mas o Papa também, porque já em várias instâncias até se falou de abdicar por causa da sua idade e das suas condições de saúde. O que é que isso quererá dizer sobre a nossa sociedade? O facto dos nossos líderes serem, regra geral, tão idosos É e difícil tirar aparentemente. uma ilação direta, porque eu até diria que os tempos atuais, o espírito do tempo atual, é mais simpático para com os jovens. Mas é estranho, não é Mas e estranho ao depois mesmo tempo vemos que o alguns poder. líderes que, de facto, no caso do Papa, eu não sou católico, portanto, sou ateu ou agnóstico, o que queiram chamar, nem sequer entre uma coisa e outra consegui decidir, portanto, vê-se a atenção que eu dou a esses temas. Mas é normal o Papa ser muito velho, isto, desde que eu me Pois, lembro, isso é verdade. são Isso é sempre verdade. eleitos, normalmente a partir, chama-se eleitos, sim, acho que sim. Sim, O Habemos Papa, o Papa vem sempre lá depois dos 80 anos ou qualquer coisa do género. pois, Agora, o presidente dos Estados Unidos faz mais impressão o homem, ser um senhor que está naquele estado de pois é isso. Eu bem degeneração, sei não que, é? sim, eu bem sei que o Papa terá lá uma ligação qualquer direta ao Senhor que se calhar lhe permite ter uma presença de espírito e uma lucidez Não, que no nosso porventura. tempo de vida, Tiago, nós vimos os papas envelhecer, quase morrer à nossa frente, quer dizer, o João Paulo Não, pois, II, o é uma Bento espécie de XVI, o costume, não é? Ratzinger, não É é? uma espécie de costume, sim, mas eu Uh, questiono-me se até que ponto é que isso também, não sei, não é termos sociedades, e nós vamos falar de, não tem que ser velhinhos no sentido estrito cronológico, não podem é a ser idade que velhinhos, está em causa, é o estado de saúde é, das pessoas em causa, não é? é o Sim, estado sim, de saúde, sim. exatamente, e mesmo não Epá, sendo o se estado de fosse tipo saúde, Manuel de Oliveira, aos 100 anos, que o homem ainda corria e tal, pois, lá isso está. é diferente, Sim, não é? ou um velhinho japonês que eu vi no outro dia com 90 anos a fazer um sprint de 60 metros para aí Pronto, em 8 ou isso 9 não é a segundos. idade que está em jogo, sim, é Não, até o porque, por estado exemplo, das pessoas, não até porque na última parte do programa vamos falar de um outro velhinho de espírito, que não é necessariamente uma pessoa que esteja mal de saúde, nem que cronologicamente seja velho, mas que é um velhinho de saúde. E isso parece-me, acho um bocadinho angustiante que nós não consigamos ter gente com outro tipo de vigor e presença de espírito em muitos casos e saúde, a liderar os Às países e a vezes tens liderar as uns estadistas jovens, organizações, mas a coisa não melhora, muito pelo contrário. Quer dizer, aquele senhor do mas também, Canadá, que é relativamente também é verdade, jovem, também é o senhor verdade. Macron, que é jovem, inequivocamente para um chefe de Estado, não é? Pois é que E a pois coisa os não, jovens que não aparecem são todos, pois é, são todos. são, Tentamos são, escolher entre são velhinhos caquéticos sim, e e jovens jovens que parvos. são nulidades. Pois, É, pois, estou a perceber o isto não problema. está fácil. Se calhar não é um problema de idade, é um problema geracional, ou isso é um problema do tempo, da nossa época. Mais abrangente, um bocadinho mais do Zeitgeist. É, é um Zeitgeist, se calhar, zeitgeist do é tempo. capaz de O ser esse o zeitgeist não está, problema. não É. está. O zeitgeist do tempo, valha-me Deus, mas o zeitgeist não está famoso, não é? Só produz os velhinhos caquéticos ou jovens parvos, pode sim, É, e de é. facto não nos deixa grande margem de manobra. E aparentemente os senhores de meia idade, sem desprimor, Alberto, como nós, estão remetidos a lenga-lengas do costume nas redes, provavelmente é isso, em vez de nos porem a nós a mandar. Mas se E nós tudo isto mandássemos, seria isto ia muito ao difícil. sítio. Ui, se nós mandássemos, ia ser E isto bonito, é que era bonito. como isto não ia por aí adiante. Por exemplo, em Espanha éramos meninos para resolver o problema Grande em um transição, sim, instante, sim não senhor. é? Porque é Espetacular. precisamente esse o tema que vamos abordar a seguir. É, Alberto, se estiveres de acordo, atenção. vamos já Claro que fazer essa sim, passagem claro com que aquele sim. efeito especial que define a lenga-lenga do costume. Vamos a isto então. E cá estamos, de volta então para a segunda parte que se passa em Espanha, porque houve eleições em Espanha, mas ainda não há governo, porque não há maioria nem do PP nem do PSOE, e neste momento em Espanha estamos com uma situação um bocadinho idêntica, porque Espanha e Portugal nos últimos anos parece que se copiam em termos até de soluções governativas, e estamos com uma situação um bocadinho idêntica, Alberto, ao final de 2015, em Sim, Portugal, a quando, famosa geringonça, não pois, antes da formação da geringonça, porque PP e PSOE andam aparentemente aqui em negociações, ou melhor, o PSOE parece evidente que anda em negociações com os partidos de extrema esquerda e independentistas e por aí fora, para tentar formar um governo e evitar que o PP, que foi o partido mais votado nas eleições, possa formar um governo de minoria. Até porque aparentemente tinha havido uma proposta de acordo lançada pelo líder do PP ao líder do PSOE no sentido de quem ganhasse as eleições sem maioria, se fosse sem maioria absoluta, pudesse formar um governo minoritário. contasse com a viabilização do partido Exatamente, derrotado, não é? exatamente.
Só que, o que é que acontece? Muito surpreendentemente, o PP ganhou sem maioria absoluta e o PSOE não parece especialmente interessado em viabilizar um governo minoritário do PP e, portanto, está a tentar montar mais uma geringonça ao bom estilo dos partidos socialistas ibéricos portanto, e para isso parece estar a negociar com partidos que metem para lá malta ex-terrorista, em alguns casos condenada até por crimes graves, ou outros que porventura estarão alegadamente foragidos à justiça e que têm a ver com movimentos independentistas, mas tu melhor do que eu, Alberto, conseguirás explicar isso. Não, mas... Portanto, junto àquela molhada de partidos independentistas, não é, que há em Espanha, bascos e catalães e por aí fora, o PSOE está a ver como é que evita a qualquer custo viabilizar um governo do PP, PP. venceu as eleições. Não, lá criou-se a mesma situação, conseguiram criar mesmo contexto, o mesmo clima que se criou cá, ou seja, que a direita, o partido principal da direita, tem altas limitações quanto aos seus possíveis aliados para chegar ao poder, e a esquerda não tem limitações. Que é um, aparentemente. Não percebi. Que é um potencial aliado, que é o Vox, não é? No caso o Vox, aqui temos o caso do Chega, não é? Ou seja, o clima geral conseguiu condicionar a direita nesse aspecto. Alianças com o Chega por parte do PSD, nem pensar. Alianças com o Vox por parte do PP, nem pensar. Se o Vox e o PP tivessem chegado a uma maioria absoluta em termos de deputados, eu de certeza que as notícias seriam como já eram antes. Antes das eleições espanholas, se previa que vinha aí o regresso do nazismo à Espanha e tal, e do franquismo, pelo menos. Ou seja, por aí. No caso dos partidos socialistas ibéricos, no caso de Espanha do PSOE, não há limites nenhum. O clima não os condiciona, não os constrange em absolutamente coisa nenhuma. Eles podem se aliar a quem quiserem. E não estamos a falar aqui do Vox, que é um partido que, no limite, pode ser considerado xenófobo e ter umas posições mais duvidosas nessas matérias e tal. Mas, até agora, nunca influenciou propriamente nada de especial. Do outro lado, temos partidos que estão a ser chamados para influenciar o governo de Espanha e que são contra a existência da própria Espanha. Por exemplo... Quer dizer, achas que isso é limitativo? Devia ser limitativo? Se calhar não dá assim muito jeito, é a mesma coisa. Estou a buscar comparações, mas são sempre parvas. Sei lá, um jogador de futebol, uma equipa contratar um jogador que detesta futebol, que se recusa a jogar. Sim. Coisa do género, e quer acabar com o jogo e tal. É um bocado chato, se calhar. E depois... dá a ideia que os limites nunca terminariam. Eu noutro sítio disse que se o PSOE se quiser aliar, e aqui o PS também é uma agremiação de canibais, também, ok. Tudo vale, não. À esquerda tudo vale e podem ir para ali fora. Porque também depois de terroristas também, terroristas e canibais também, pessoa hesita, não é? Mas já não sei o que é pior, é difícil extremar mais a coisa. E o PSOE o Sr. Sanches fala com toda a limpeza. Ele agora está, toda a jovialidade, agora está dependente, pelos vistos, como houve ali umas conquistas de deputados, ou pelo menos de um ou outro, por parte do PP, em relação ao voto estrangeiro, que faltava apurar. Agora, pelos vistos, o PSOE está mesmo dependente do aval do Sr. Puigdemont, o senhor da Catalunha, que anda fugido em Bruxelas. Ou não sei que está fugido à polícia e que parece que aparentemente era financiado pela Rússia ou coisa que o valha para promover a destabilização. O grau de podridão destas ligações não termina. E, no entanto, não há problema nenhum. O problema era o Vox. O Vox é que era gravíssimo. Porque aquilo... Claro. Como cá, não é? Nós não temos movimentos separatistas, mas os partidos a que o PS dois partidos totalitários, sim, claro. E no fundo no fundo, se pudesse, eram à sua maneira separatistas, porque são partidos que não concordam com a pertença de Portugal à União Europeia, não concordam com a pertença de Portugal à NATO, não concordam com... Não, e se quiseres fazer a ligação, o Bloco, eu pensei, também não era propriamente avesso, mas o Bloco tinha simpatias e ligações muito próximas com o R. Batasuna e com a ETA, e tinham ali muitos amigos em comum e amizades diretas, não é? Portanto, à esquerda é possível todo o tipo de acordo com partidos que sabidamente são partidos, neste caso separatistas, extremistas, antidemocráticos, desde logo, antidemocráticos. E à direita não há margem nenhuma para coligações com partidos que talvez, eventualmente, porque não têm provas dadas nesse sentido, se pudessem vir a revelar antidemocráticos, não é? Mas em relação aos quais, objetivamente... Porque a esquerda assim definiu. Porque o que vale em Portugal e em Espanha é a definição que a esquerda impõe.
E o Claro. problema não é a esquerda tentar impor uma definição, tentar impor um contexto, isso é normal, faz parte da ação política. O problema é que boa parte das direitas, cá e lá, aceitam Certo. essas imposições. A maior parte, nós Sim, vemos já nem... uma parte Sim. significativa da nossa direita está mais preocupada em mostrar repulsa face ao Chega do que repulsa face ao socialismo e até repulsa face aos partidos comunistas com que o PS se aliou na altura Sim, de sim, sim. 2015. Não é? Sim, raramente tem em relação a esses partidos, acho eu, tipo, lá está, sente a necessidade de marcar essa divisão como sente necessidade de marcar essa divisão à sua direita, não é? Neste caso com o Não, Chega. para muito boa direita, sei lá, a doutora Mortágua, a Mariana Mortágua é uma pessoa, uma oradora brilhante, da qual Sim, discordo politicamente e tal, mas que respeito enquanto adversária política, não sei o quê. O Chega, sim, evidentemente das suas virtudes e defeitos que os tem, não é? Mas o Chega, aquilo nem é comentável, não é? Boa pois, parte da direita nem comenta o Chega, coisa sim, não se sim, toca sim, ali. E em Espanha acontece um bocadinho isso, não estou tão por dentro do sim. que se passa no interior do PP, não estou. Agora, sei o que se passa, desculpa, Tiago, só acrescentar isto. Há Força, uma força. coisa que acontece em Espanha que não acontece em Portugal, é que tens uma série de ditos históricos ou clássicos, como eles dizem lá, do PSOE, Uhum, uhum. a aconselhar o Sr. Sanches a viabilizar, como é de boa regra democrática, o governo do PP, do partido de longe mais votado, e que Há, domina há a Espanha uns, há toda, uns, ou quase há lá toda. uns Sérgio Porque Sousa Pintos, tirando as regiões independentistas, o PP teria, pá, uns 60%. Uns 50 e tal por cento, é uma pois, vitória esmagadora, se tirarmos a Catalunha, o País Basco e não sei o quê, mas não podemos tirar, porque estão lá, e continuam, para já ainda continuam lá. Sim, mas há uns Sérgio Sousa Pintos que têm outro peso, que é o Filipe González, pois, e pessoas assim, há uma série de... ligeiramente, sim, sim, Tem outro peso dentro do PSOE, pois. ou deveriam ter. O problema é que o PSOE Uhum, hoje, tal como o nosso PS hoje, são partidos pois, radicalizados. Quem está em certo. maioria e quem manda naquilo são pessoas que, alguns são mesmo radicais ideológicos, outros por oportunismo político, que me parece ser o caso do Sr. Sanches, e cá o caso do Dr. Costa, que não parece que ali a questão ideológica seja o principal motor da coisa. Sim, sim. São capazes de se aliar a quem calha para manter o poder. Ou seja, em Espanha o PSOE ainda tem esse peso histórico, digamos assim, que o PS português perdeu completamente Não, em sim, termos aqui, de não ouves distância nada. É o Sérgio relativamente Sousa a Pinto, ouves partidos às vezes o extremistas. Assis, Francisco Assis dizer qualquer coisa e tal. Mas depois foi lá para aquela coisa do César, o Sim, que é, sim, sim, sim. e a coisa acalmou Não bastante. A tem, coisa acalmou não bastante. tem Mas relevância sim, mas nenhuma. é pá, sim, mas neste contexto, justiça seja feita, pelo menos teve a coragem numa fase inicial de falar nisso. Mas enfim, Sim, mas o peso do o rei Assis e parece do que vai ter Sérgio um Sousa papel Pinto no importante. PS, Não, pois sem é, nos preso nenhum para é, eles, mas realmente o sim, PS não os ouve. não, claro. Queres saber? Sim, o Fernando o González em Espanha é quase como, não Filipe é, Gonçalves. mas o Filipe González em Espanha é quase como se Mário Soares ainda fosse vivo e Exatamente. mantivesse uma posição, como se mantivesse uma posição que aparentemente sempre teve até ao final, quase ao final da sua vida, anticomunista, digamos assim, Sim, só que, mas não ou pelos extremista de vistos, qualquer outra o forma. González não é vinculativo, porque eles não vão seguir o Pois, conselho dele, não, aparentemente. pois Não não é. parece que estejam Claro, virados, claro, claro. virados. Acho que vai ser, dizem que o rei poderá ter um papel Sim. importante, histórico e nunca antes visto em Espanha para tentar desbloquear esta situação. Enfim, se tiverem a sorte com o chefe de Estado que nós temos com o nosso, estão bem tramados. Eu imagino, ou Esperemos. acredito, ou Sim. tenho a fé de que o rei de Espanha seja uma pessoa um bocadinho mais sensata e mais esclarecida do que aqui, Sim, o e senhor. principalmente sim, e talvez e tem condições para ser um bocadinho mais sensível à questão dos separatismos e não querer alinhar Sim, com sim, acordos de sim. PSOEs com partidos separatistas. Isso é Pois, possível que pois. toque fundo na família real espanhola, não sei, digo eu. Ou então não, vamos ver, mas seguir com muita atenção a situação em Espanha. E em Espanha eles também vão continuar a seguir com muita atenção o que nós vamos dizendo aqui na lenga-lenga do costume, até porque tu, Alberto, vais com muita frequência agora à Espanha e eles ficam tipo, epá, deixa lá Sempre, ver o que é sempre, que. sempre. Claro, Sim, eles estou ficam sempre, atentos, deixa estou lá ver o muitas que é vezes que, aqui perto, sim, muitas vezes o por que é que aqui. este tipo anda a dizer, porque isto é importante. Eu estive a ver os E espanhóis. Há aqui um dado engraçado, não é especialmente força, relevante, mas os espanhóis conseguem ir ao detalhe estatístico de publicar os votos em cada rua do país. a sério, em cada rua. Saibam onde os seus vizinhos votaram. Oh, E eu diabo, isso andei é por quase braço no ruas, ar. exatamente, não dizem casa a casa, mas dizem por rua, na rua, na calha, de onde, não sei o quê, de Zamora,
qual foi a votação do PP, a votação do PCOE, etc. Ok, engraçado. Consegue ir um engraçado. detalhe. Então eu estive a fazer assim, mais assim, uma espécie de averiguação dos sítios por onde costumo passar mais e concluí que são todos, pelo menos não são de esquerda, não é? São todos mais, voltam mais à E até direita. Sinto mais descansado. ajustas um bocadinho até o percurso, se for Até justo necessário. o percurso, evito uma rua, uma rua aqui de Claro, comunas aqui e nem tal, penso. aqui não vou. Então. É isso, sim, sim. São roteiros turísticos. Epá, se quiserem um guia turístico que evita esse tipo de Não sei desconforto, como já se sabem faz e com como quem se falam. faz isso. Não sei fazer isso, esse grau de detalhe, não faço ideia. Deve ser Eu lá tinha com visto em base país no. nenhum. Pois também não sei, agora que falas nisso, também não faço ideia nenhuma. Não, aqui Também o não me toca. máximo, aqui se chama a textura mais fina, aqui a rede mais fina que se Sim, consegue sim, chegar é a sim. freguesia, não é? Em É Portugal. freguesia, sim, é por É a freguesia. É. freguesia. É. Daí para a rua, não sei de facto como é que se Até chega lá. cada rua do Mas país é impressionante, mas é giro, é é, uma coisa engraçada. é um exercício, é pelo menos um exercício que permite depois fazer extrapolações giras. O que permite também coisas muito giras, mas é mais refeições e confraternizações muito giras, é o azeite. Esta ligação foi pobre, mas eu distraí-me, não percebi que já estávamos no fim do tema e só em cima da hora é que me lembrei de fazer a ligação. Mas, portanto, é o azeite talismã. É o azeite talismã que permite trazer alegria à vossa vida, de uma maneira geral. E é por isso que esta é a altura certa para vermos o reclame do anúncio do azeite talismã. Vamos a isto. Vamos lá, vamos lá. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estava o reclame do anúncio do azeite talismã, que veio na altura certa para nos dar balanço para esta terceira parte, que não é fácil, Alberto, porque exaspera um bocadinho este tema que vamos abordar, que tem a ver com, já devem ter suspeitado pelo que dissemos logo na abertura, tem a ver com novas declarações do secretário-geral da ONU, António Guterres, mas ainda antes disso, espaço para tosse, primeiro para tosse, e depois para a referência a um comentário do nosso espectador, que nós incentivamos que deixem os vossos comentários no canal do YouTube do Comitê Central, em cada episódio de Lenga Lenga do Costume, porque nós depois aqui escolhemos um ou outro comentário para posteriormente também comentarmos em cima do vosso comentário, salvo seja. O comentário desta semana é do nosso espectador South Galician, talvez seja isto, e diz assim: é extraordinário como o Tiago fica completamente perturbado com a questão das bicicletas. Espero que nunca vá à Holanda, ainda lhe dá alguma coisinha má. Fim de citação. Obrigado pelo comentário, South Galician. Espero estar a pronunciar bem este nome de código, que é um nome com style, a verdade é essa. Deve ser um independentista, um separatista português que é pertencer à Galiza. Talvez Parece, seja não é? isso. É É ao possível contrário que seja dos isso. separatistas galegos. Sim. É isso. Se não for bom nome, é um bom projeto, tendo o nome, depois o projeto é a parte mais fácil. Eu estou novamente desfocado, acho eu, porque a minha câmara continua a achar que o meu fundo é mais interessante do que o primeiro plano, mas isto porque, de facto, esta questão das bicicletas, se calhar vamos passar a trazer todas as semanas a questão das bicicletas, e porque tem a ver um bocadinho com o que vamos falar nesta terceira parte, que é o clima. Eu por acaso já estive a South Galician, para sossegar um pouco, eu já estive na Holanda e sim, e tem razão, deu-me uma coisinha má, cada vez que me dá a Holanda dá-me uma coisinha má com as bicicletas, porque cada ciclista na Holanda é um taxista, é como um taxista, taxistas antigos, não destes atuais que são porreiros e tal, eu não quero ter problemas com os taxistas, mas cada biciclista, ciclista, na Holanda é uma espécie de um taxista, Alberto. Eu não sei se tu tens essa experiência também, mas são um perigo, são uns Não, tive lá uns assassinos em dias só, potência. tive lá, não reparei assim especialmente. A Holanda, eu gosto da Holanda, tem
umas coisas péssimas e os ciclistas são uma delas. Portanto, sim, eu tenho uma coisinha má cada vez que vou à Holanda com os ciclistas, porque é um perigo. Uma pessoa está sempre em risco de ser atropelado por um bando de ciclistas que são uns selvagens e acham que têm direito a toda a estrada, pelo menos nas ruas de Amsterdão. Portanto, cautela. Quando se forem a Amsterdão, cautela com os selvagens dos ciclistas. Tirando isso, gosto muito. Mais ou menos. Há umas coisas que eu não gosto na Holanda, tipo eutanásias e coisas do género, mas vamos ter tempo um dia para falar sobre isso. Eutanásias de menores, coisas giras que há na Holanda, também há coisas muito giras Gosto na do Holanda. Rembrandt, dos quadros. Sim, mas tem trabalhado menos ultimamente, ao contrário do Bordal II, tem produzido Não sei se ele vai menos. fazer alguma intervenção nas jornadas da Não, juventude, não promete nada. duvido que vá fazer, sim. Mas tirando isso também gosto muito. Bom, isto das bicicletas serviu também para tomarmos um bocadinho de balanço, para introduzir então o último tema da semana e uma espécie de punchline para o nosso programa de hoje, porque houve novidades. António Guterres deu-nos novidades e deu-nos a novidade de que, atenção, não sei se estão preparados para isto, mas da era do aquecimento global, acabou a era do aquecimento global. Se estavam a fazer projetos para alguma intervenção em relação ao aquecimento global, esqueçam, porque entramos na era da ebulição. Entramos na era da ebulição. É o mundo a ferver. A era do aquecimento global acabou, chegou a era da ebulição global, nas palavras do secretário-geral, do prudente secretário-geral das Nações Unidas, um homem que gosta de apelar ao bom senso, de apelar à calma. Portanto, chega-nos esta declaração de que chegou a era da ebulição global. Eu por acaso ainda estive na praia na sexta-feira passada e a água continuava gelada. Eu não sei francamente onde é que isto está a acontecer, mas eu gostava que o Não engenheiro podes dizer isso, Tiago, não digas essas coisas, porque depois dizem-te Eu logo ia- que estás a confundir a meteorologia com o clima. O clima é clima. estrutural e mexe-se ao longo de milhões de anos. Mas depois não se Só está- vislumbra em lado nenhum, mas não devia ter uma consequência real mas depois é na uma coisa meteorologia. estrutural cujas entranhas têm que ser lidas por pessoas esclarecidas, não como nós. Como as Mas entranhas depois das Guterres. galinhas lidas, como as Sim, por entranhas aqueles de galinhas adivinhos e que liam assim as lidas entranhas, por... aqueles. Sim. É porque de facto, Não pronto, é a era fácil. da ebulição, uma pessoa vai para a praia lançada a pensar, epá, finalmente água quentinha na linha de Cascais. Nada, e nada. chega ali a Carcapelos ou a Passo de Arcos, ou seja onde for, e está um gelo à mesma. No Enfim. Porto tem estado tudo a fugir da praia às 4 da tarde, ali na zona de Matosinhos e tal, porque é um vento frio, uma nortada que não se pode, que ninguém aguenta. No Portanto, a entanto, ebulição não chegou a toda a parte, porque eu vai também me chegar. lembro sim. Pois, aquilo vai chegar, é uma coisa estrutural que funciona, é uma evolução ao longo de milhares de anos, ou pelo menos séculos e tal, mas ao mesmo tempo também promete o fim do mundo para passado 15 dias, ou assim, não se percebe muito bem como é que isto funciona. Também não, a verdade é que pronto, esqueçam o aquecimento global, esqueçam as alterações climáticas, esqueçam Ebulição. Sim, os extremos, não sei o que, climáticos, ebulição, estamos na era da ebulição. Ebulição, eu não sei, as aulas de ciência, ciências do 7º, 8º ano, tenho ideia que a temperatura de ebulição, como é que era? Da água, o que é, não é? É isso, a Não ebulição deve da dar água. os 100 graus, não é? Ferve a 80 e tal, ou 90 e 100 tal. graus, não é? A água ferve a 100 graus, e eu tenho de facto 100 visto graus, pouco sim, não deve dar luz a disso. água a ferver a 100 graus, mas estamos na era da ebulição. E, portanto, qual é a receita do engenheiro Guterres? Eu imagino que seja a do costume, não é? É que voltemos a viver, que recuemos a tempos primitivos em que não tínhamos forma de nos aquecer e de nos manter, bem, desde logo de nos mantermos vivos, não é? Face às alterações Nós, normais do réus clima. mortais, não pessoas como o engenheiro Guterres, evidentemente que são necessários, é necessário que se mantenham Claro. vivas. O engenheiro Guterres, quando fez essa intervenção, aproveitou, Tiago, para falar também das desigualdades do mundo, e num mundo, Certo. um mundo onde há pessoas, disse ele, que passam fome e outras pessoas que são obesas. E uma pessoa depois, ao mesmo tempo, está a olhar para a imagem do engenheiro Guterres, está a pensar, Pois. ele será dos que passam fome? E não parece, não parece. Não dá muito essa ideia, ideia. Não. Sim, e por Pode outro lado estar também que... inchado de stress por causa das questões climáticas, pode ser stress, pode ser isso, há pode pessoas, ser sim, angústia e tal, que sim, incham com porque há aflições. pessoas a quem dá fome o stress, mas não, ele certamente não será, ele, mesmo que lhe dê fome, ele de Quando certeza estão nervosas vão comer muitas bolachinhas, não é? bolachinhas, mas de certeza que não será o caso dele, porque ele deve evitar, seria um desperdício ter recursos, e provavelmente ele não alinharia jamais nisso. Não, Depois há a também está questão aqui, de... não é?
sim, há a questão deste discurso alarmista e deste discurso que incita a tomada de medidas urgentíssimas para ontem, continuar a cair sempre para já no mundo ocidental, não é? Porque havendo país, e atenção, eu acho até criminoso este discurso recair sobre países em vias de desenvolvimento que precisam de tecnologias baratas e que têm tanto direito a aceder a essas tecnologias como nós tivemos no mundo ocidental para melhorar as nossas condições de vida. Portanto, este discurso recair sobre esses países e sobre essas áreas do globo parece-me só criminoso. Recair só sobre o mundo ocidental e não, por exemplo, sobre a China ou os líderes do regime chinês, não sobre os chineses, que na maior parte também, enfim, só nos devem merecer em boa medida a pena porque vivem sob aquele regime, mas este discurso nunca recair sobre esses regimes, não é? E sobre a necessidade desses regimes, que são os grandes poluentes do mundo, adotarem também medidas que obstem ao aumento da poluição, é também algo que irrita bastante. E por outro lado, não vir acompanhado este discurso daquilo que seria, acho eu, lógico, que é aproveitarmos aquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos também na área de energia para conseguirmos descobrir formas mais limpas de produzirmos energia, mas ser sempre no sentido de à força, adotarmos medidas que pioram as nossas condições de vida. Porque, na verdade, no mundo ocidental, as tecnologias cada vez mais desenvolvidas que temos adotado têm melhorado, segundo julgo saber, eventualmente sob todos os pontos de vista, a tal pegada ecológica, ou o que é, como é que se chama isso, do mundo ocidental. Portanto, acho que isto é sempre um discurso mal direcionado. É, por outro lado, um discurso desesperado e ridículo, histérico, que não procura nenhuma solução, a não ser Isto é feito de para assustar, downsizing, claro. não é? É Para feito para assustar. assustar e para nos fazer adotar comportamentos que eles, os líderes que preconizam os ditos comportamentos, não estão dispostos a adotar. O problema é que não há quem dê o exemplo. É que se o engenheiro Guterres e estas figuras patéticas, similares, vivessem em cavernas, sem acesso a computadores, sem deslocações em automóveis, em jatos privados ou não privados, sem causarem sem terem qualquer influência na tal pegada ecológica, a pessoa até podia pensar, mas se calhar eles até sabem alguma coisa que nós não sabemos. Que não há um que queira demonstrar isso. Não há um. Quer ele Não há um próprio que dê o dar esse exemplo, não é? Nenhum. Porque Aquela coisa de um sempre... general manda avançar as tropas se ele próprio não estiver disposto a morrer antes das tropas ou ao mesmo tempo, não é? Mas estes generais, assim, não há nenhum só destes assim é que tem generais... autoridade para Claro. para liderar. Este engenheiro Guterres não tem autoridade absolutamente nenhuma, tal como a generalidade dos líderes mundiais que vêm com estas tretas. O homem fez aquela intervenção agora, há uns dias, a dizer, acabou o aquecimento global, quer dizer, como se aquilo tivesse sido medido pelo relógio. Sim, Há coisa de 5 minutos, acabou o aquecimento global, agora é a ebulição. Anda sempre com o termómetro na mão, este engenheiro, pá. Anda sempre com o termómetro na mão. Pois é. É o engenheiro. E depois vêm notícias, saem pequenas notícias salpicadas por aí, que se uma pessoa se der ao trabalho de investigar, no outro dia era a notícia de que a temperatura da água do mar na Flórida, assim genericamente, na Flórida tinha batido o recorde e chegado aos 38 graus. Eu achei 38 assim, depois já apanhei naquelas zonas, já apanhei 32, pá, assim. É quentinho, 38, sim, 38. Achei muito, pareceu-me já um jacuzzi. Sim. Então fui ver as temperaturas da água da Flórida, de ambas as costas da Flórida, nas Keys, naquelas ilhotas e tal, no dia em que eu estava e nos dias anteriores, aos quais correspondia o tal aumento e o tal recorde, e em nenhuma praia a água do mar excedia os 31 graus. Andavam entre os 26 e os 31. Então isso já era aldrabice, 7 graus não é abaixo só... dos 38. Aldrabice mesmo. Sim. Pois, e dos 31 para os 38, esses 7 graus são um salto brutal. São um salto brutal entre uma água confortável, para darmos uma banhoca, e um banho quente. E um jacuzzi. E um banho quente, sim.
Isto encaixa naquela lógica da qual nós também já falámos aqui muitas vezes e que é evidente para tanta gente, que isto é aquela questão da qual o engenheiro Guterres provavelmente é meramente um instrumento, quer dizer, este Sim, senhor não claro, manda coisa nenhuma nem define do coisa homem. nenhuma, Sim, mas é um mero instrumento nesta política do pânico constante, não é? Do medo constante que é instrumental para que os governos cada vez mais ganhem poder sobre os cidadãos e possam definir claro, mais coisas na nossa vida. E este claro. senhor presta-se a este papel absolutamente patético e ridículo de ser... Este senhor nunca foi nada, não é? Quer dizer, é o senhor Guterres, não é? Não dá para mais, não é? Mas podia só não ser nada e não nos aborrecer sendo Não nada. aborrece, ele sempre foi aborrecido. Aqui um pivô na mão de todo o tipo de interesses que Claro. pretende simplesmente criar sociedades cada vez em que temos cada vez menos latitude em termos de liberdade e que estamos cada vez mais presos a este saltitar de histeria em histeria que mais não serve do que para desviar poder para poderes centrais, que infelizmente também são cada vez mais centrais, não é? E esse é um dos problemas disto, é que cada vez mais estas coisas são decididas aparentemente por cada vez menos gente. E depois estas coisas descem aqui de cima das Nações Unidas. Sim, e depois há um conluio misterioso Sim. e desagradável entre as supercorporações e os governos e ali uma promiscuidade e os fóruns de Davos, que não são... Sim, com uma gente que não é eleita por ninguém, nem designada por ninguém, que se misturam ali todos É de onde essas coisas depois caem para os bancos centrais e de onde depois caem para as uniões europeias e por aí fora. E pronto, e nós estamos cada vez mais longe deste centro de poder e cada vez mais distantes de termos alguma espécie de influência democrática sobre as decisões que são tomadas e depois cada vez mais aqui ao e temos os peões disto tudo, e é que são pessoas que vão sofrer, como qualquer um de nós, com este tipo de condicionamentos, de imposições feitas às nossas vidas, mas que reproduzem o discurso desta gente de forma cega, quer dizer... Quem são vocês, no caso nós, realmente, para pôr em causa a palavra do engenheiro Guterres, o secretário-geral da ONU? Quer dizer, as pessoas que vão ver, que vão procurar quem foram os secretários-gerais da ONU e de que países provinham. O critério era sempre o da irrelevância absoluta. Era uma figura particularmente irrelevante de um país sem peso nenhum, dito xadrez internacional, não é? Pois, sim, e que quanto mais irrelevante for, mais se presta a ser, com certeza, ser um claro. peão destas ou de quaisquer outras histerias que possam permitir essa concentração de poder. Mas enfim, mas isto feito para reproduzir tudo o que lhe dizem para reproduzir, quer dizer, para obedecer, não é? Sim. Excelente para isso. E falavas desses peões, porque esses peões que sofreram tantos como nós, porque isto é uma espécie de esquema de Ponzi, não é? É uma espécie que quem está mais cá para baixo vai sempre acabar para quem está cá mais para baixo, a coisa vai sempre acabar por correr mal. Quem está lá mais para cima e, digamos, entrou mais cedo no esquema, tem mais poder no esquema, acaba por de facto, por depois... consegue saltar depois, não é? Consegue arranjar os... Sim, e passear-se nas redes sociais com os seus carros e as suas casas e tal, e estão sempre porreiramente aí a viajar de um lado para o outro, lançando aquelas celebridades de teorias. Hollywood, género DiCaprio, sim, que andam naqueles iates, aqueles são super iates, consomem sei lá o quê, o equivalente ao foguetão da Apollo 11, ou coisa parecida, e vem alertar as pessoas para andarem de bicicleta e terem cuidado nos seus consumos. Sim. Porque o facto de seres um ator, não és tu, é o DiCaprio, o facto de ser um ator e reproduzir umas deixas que ele conseguiu decorar a partir de um guião, dá-lhe uma credibilidade extra e uma sensibilidade extra para questões ambientais. Porquê? Não percebo, mas aparentemente sim. É um gajo que lê coisas que lhe escreveram num papel. É um gajo que, de facto, é um tipo de pessoa por defeito e só por isso, não é? É um motivo mais que suficiente para escutarmos com atenção um gajo que lê umas coisas que lhe escrevem num papel. Que é isso basicamente sem desprimor nenhum para a profissão de ator, mas quer dizer, pois há malta que lê muito bem. O Ricky Gervais naqueles Globos de Ouro, vocês não têm opinião especial sobre coisa nenhuma, não sabem mais do que o cidadão comum, normalmente até sabem menos. Calem-se um bocado. Tendencialmente tem tudo para saber menos ou para ter menos noção, por força do meio social em que se movimenta, numas bolhas, condição económica, de ter muito menos noção do que é relevante para a vida das pessoas normais, que
que fazem a sua vida do dia a dia, que tentam trabalhar E desculpa ganhar só, dinheiro para sustentar as suas já termino famílias. aqui. E antes que venham com a história de que os cientistas sabem, e que estas pessoas apenas reproduzem o discurso científico, é possível que saibam e que os cientistas estejam certos, sem ironia nenhuma. É possível que tenha acabado o aquecimento global e tenha começado anteontem a era da Sim. ebulição. Isso esteja correto. Mas a questão nem é essa. É possível. Até agora, os cientistas, nestas matérias, nunca acertaram. Não há largas décadas a falhar, sempre. Sim, Pode ser que agora estejam mesmo, corretos. eu vou dar até isso de barato, e isto até podia ser verdade, mas depois ainda há o resto da questão, que é como é que se responde a isto, não é? Porque sim, o que até fazer, não é? O que fazer, claro. O que fazer, e no que fazer, também no que fazer está tudo errado, no que fazer está tudo errado. O que fazer é investir mais, porventura, em investigação, para percebermos como é que damos resposta, não como é que vamos alterar o clima num planeta que está aqui há 5 mil milhões de anos e onde o clima sempre mudou e onde já foi há não muito tempo quase diametralmente oposto do que é hoje. Quer dizer, já variou o que variou num sentido e noutro, não é? E vai continuar a variar. Sim. E sobre o qual a nossa influência, a ser alguma, e isso mesmo assumido, acho eu, por esse tal consenso científico, é mínima, a nossa influência é mínima, qual a melhor forma de dar resposta a isso, não é? E também nessa vertente, estes senhores estão completamente equivocados na forma como dar resposta a isso. E, portanto, estão enganados em toda a linha. O problema, aparentemente, na minha opinião, Não, é o esse. problema é o tipo de respostas disto, uma pessoa intui que são respostas muito complexas. No entanto, estes Pois esse é o primeiro líderes, problema, estes exatamente. políticos, hoje vêm com umas frases vagas e com umas histórias, umas coisas assim, umas bicicletas pelo meio e tal, como se isso resolvesse de facto alguma coisa. Não resolve, não, de certeza que não resolve. Isso é fácil, é uma questão de bom senso. Não é por aí. Se a influência antropogénica do clima fosse pesada, fosse relevante, e pode ser, vamos admitir que sim, o tipo de respostas que isto implicaria eram respostas de tal maneira revolucionárias, não no bom, nunca uso isto muito no bom sentido, mas no pior sentido do termo, implicaria um retrocesso, se calhar tecnológico, tão grande que desapareceriam até os meios para nós podermos ver as imagens televisivas do engenheiro Guterres a vir anunciar estas coisas, não é? Sim, dizer, isso era um regresso às cavernas, praticamente. Sim. E esse é o ponto decisivo para não se enverdar por esse caminho. É deixarmos de poder assistir. Depois o que é que falávamos aqui na lenga-lenga? É capaz de haver alternativas melhores. Mesmo que essas alternativas te impliquem o planeta estar condenado daqui a 5 mil anos, ou 15 mil, ou 3 milhões, ou não faço ideia. Mas quer dizer, não... Olha, uma coisa que nunca se viu na história da humanidade, desculpa, Tiago, que nunca se viu na história da humanidade, como parece querer ver-se agora, é uma sociedade, ou um conjunto de sociedades, ou a humanidade querer regredir voluntariamente. Sim. Isso é que não... Sacrificar-se em nome do do Deus do clima, sacrificar, autossacrificar-se. E prestar vassalagem à palavra de líderes que não estão dispostos a sacrificar-se por coisa nenhuma. E que mantêm os seus privilégios absolutamente intactos. Pois. E desculpa, eu estou sempre a interromper e as pessoas estão sempre a chamar-me a atenção disso nos comentários e bem, eu peço desculpa. Hoje estamos aqui com às vezes um delayzinho tenha desculpa, estamos aqui que às vezes parece-me com um delayzinho na ligação e eu intervenho cedo demais. Mas vamos estabelecer o seguinte, e porque esta semana foi notícia a casa de Barack Obama em Martha's Vineyard, mesmo na costa leste dos Estados Unidos. Vamos estar atentos àquele imóvel. Quando Barack Obama puser à venda, eu talvez possa ir investigar melhor se de facto... Vais fazer uma licitação à casa? É porque deve estar por dias, porque de facto, e Barack Obama não podemos pôr em causa o quão pró questões ecológicas é Barack Obama. E tem aquela casa que está ali a uma altitude de 0 metros, provavelmente, mesmo junto ao mar. E aparentemente ele não está preocupado com a subida do nível do mar já sei, com as alterações climáticas. O tal delay estava aqui a tramar. Sim, ok. Pronto, esse pode ser um bom indício. Quando multimilionários começarem a vender ao desbarato as suas casas à beira-mar, por esse mundo fora, e mudarem-se para T2, não sei onde. Sim, T2, a Amadora deve ser para aí 100 ou 200 metros acima do nível do mar. Eu aí começo a pensar, é capaz de haver aqui qualquer coisa. Portanto, estejam atentos ao mercado imobiliário para aquelas casas que nunca jamais poderemos adquirir, mesmo em cima do mar. E eu acho que esse é o melhor índice para em vez deste da evolução do engenheiro Guterres, é esse da venda desse tipo de propriedades milionárias à beira-mar, em ilhas e tal. Claro.
estejam atentos a esse mercado imobiliário, que esse sim é o alerta de que precisamos para perceber que de facto temos de tomar medidas contra o aquecimento global. Aquecimento global não, ebulição, não sei de quê, já me Aliás, perdi. o mar tem subido Ebulição imensamente. global. Ebulição global. O mar tem subido imensamente. Estava agora a pensar, sei lá, na Estátua da Liberdade, que aquilo tem 100 e picos anos, não é? Sim, A sim, Estátua da sim. Liberdade, as pessoas não Já está sabem, ali mas pelos aquilo está sovacos, não é? Já debaixo está do pelo pedestal. sovaco. Não, debaixo do pedestal. Aqui há um conjunto de elefantes e 2 trapezistas e Sim. tal. A escultura é muito maior do que aquilo que a gente vê. O mar é que foi... Aquilo tem 1 quilómetro de altura. 1 quilómetro de altura. Já só se vê o 2 topozinho mesmo. Já E só vês o só se vê topozinho. que é aquela Já coisinha, só porque vês o... aquilo é todo um arranjo escultórico por baixo ali do pedestal que... Sim. Uma espécie de pirâmide de Gizé debaixo daquilo, que já está Exatamente. coberta pela água. Vamos estar atentos a tudo isto. Obrigado, engenheiro Guterres. Realmente foi pena ter abandonado a governação do nosso país, mas felizmente continuamos a assistir com muita atenção aos seus contributos para a humanidade. O contributo da Lenga-Lenga do Costume para a humanidade por esta semana fica por aqui. Fica por aqui. Para a semana Já contribuímos voltamos, o à suficiente para a segunda-feira. humanidade esta semana. Acho que sim. Epá, já estou um bocadinho cansado, tenho que ir recuperar destes contributos. A humanidade Para a já semana não. Para voltamos. esta semana já está. Já tenho que merece. Agora vou fazer Não, festinhas ao meu cão. é isso, até para a Vou humanidade ter tempo ver a de digerir humanidade. tudo o que todos os contributos que nós aqui deixamos. E sim, e o teu cãozinho, coitado, já está quase há 1 hora Sim, sem festas. a humanidade é muito Rodrigues. gira, mas gosto mais do Zequinha, não é? Quer dizer, É como a malta, nós adoramos a humanidade, não é? Odiamos os seres humanos, borrifamos os seres para os seres humanos. humanos. Mas a humanidade é ótima. A Lenga-Lenga do Costume fica por aqui, para a semana voltamos. Acho que nós não vamos parar, em princípio, porque há questões urgentes, como esta da humanidade, que precisam de resposta e, portanto, em princípio, a Lenga-Lenga do Costume não para. Vamos estar aqui a acompanhar. Enquanto a ebulição todo o verão. não derreter os computadores e tal, e a gente aguenta. Temos que aproveitar, porque isto mais dia menos dia acabou-se. Está para um Portanto, fio. vamos estar aqui para a semana às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal, mandem os vossos comentários e vejam também, ou ouçam, a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Nós ficamos por aqui, Alberto. Até para a semana. Um grande abraço e Deus, Tiago. boa E semana adeus a todos. Adeus, Boa semana obrigado. para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, igualmente.